Olá pessoal, eu sou a Juliana, diretora pedagógica na Bom Sucesso Escola Montessoriana. Hoje nós vamos ter um bate-papo com uma equipe muito especial, que é a equipe do Funde 2. Temos aqui alguns professores, eles irão se apresentar e nós vamos tratar de como o método Montessori contribui para os excelentes resultados que nós temos tido na escola e a alta performance dos nossos alunos. É um novo formato, espero que vocês gostem. Olá, eu sou Leise, sou professora de linguagens. Olá, eu sou Lucas, estudante do 9º ano. Olá, eu sou o Vinícius, sou professor na Escola de História e Geografia e também Noções de Direito. Pela formação jurídica também atuo na escola, dentro do setor jurídico, dando o suporte necessário para aquilo que precisa e ainda dentro do projeto Escoteiros do Brasil, implementado na escola recentemente. Sou o professor Gabriel, professor de matemática, atuo nos segmentos do Fundamental 2 e Ensino Médio. Como vocês perceberam, nós temos um convidado especial, que é o Lucas, que é um aluno nosso do 9º ano. Ele também irá participar desse bate-papo conosco. Nós estamos caminhando para o encerramento do ano letivo e nós temos tido várias conquistas, excelentes resultados na educação dos nossos alunos. Por exemplo, muitos alunos medalhistas, excelentes resultados também no ensino médio. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como os princípios montessorianos contribuem para a alta performance dos nossos alunos. Vocês podem falar a partir da área de vocês. Bom, Juliana, na área de linguagens eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar em sala de aula baseando nos princípios montessorianos. E os alunos eles possuem autonomia para trabalhar os conteúdos, eles possuem autonomia para desenvolver atividades dentro de sala de aula e principalmente o olhar diferenciado que nós temos com eles nos permitem identificar as necessidades individuais de cada um. Então eu posso, através desse olhar, aplicar atividades diferenciadas, avaliações diferenciadas para cada aluno e suprir a necessidade individual de cada um deles. Falando especificamente da área de linguagens, eu tenho, pelos princípios de autonomia, disciplina, normalização da sala de aula, um diferencial que é trabalhar a leitura dentro de sala de aula. Por meio desses princípios montessorianos, eu consigo ter uma sala organizada, uma sala com disciplina, uma sala normalizada, em que eu posso trazer essa dificuldade de lidar com a leitura, que hoje é o nosso gargalo, para dentro de sala de aula. Eu consigo fazer um trabalho de leitura com esses meninos que muitas vezes a gente não consegue trabalhar em outra escola e até suprir uma dificuldade que os pais encontram em casa, porque nós temos em casa um inimigo oculto que é o celular, que não nos permite levar essa leitura para dentro de casa. Leise, já que você abordou essa questão da leitura, você poderia falar um pouquinho a respeito do projeto de leitura 2025 desenvolvido pela escola? Quando nós temos contato com as famílias, os pais têm demonstrado grande satisfação com a escola de uma forma geral e inclusive com o projeto de leitura. Então, aí há uns 2 anos eu vejo que você tem trabalhado de uma forma diferenciada e que esse trabalho de leitura realmente tem sido consolidado, e dessa relação desse projeto com as telas, que você acabou de citar, o uso do celular, de uma forma excessiva pelos alunos. Você poderia falar um pouquinho a respeito desse projeto? O projeto literário, todos os anos, ele é construído previamente. Então, há a seleção dos livros, os livros são direcionados para cada ano de escolaridade, para cada idade, Eles são previamente selecionados. Eu trabalho com os alunos trimestralmente cada livro. Essa leitura ela é realizada dentro de sala de aula. Então, inicialmente, nós fazemos a abertura do ano literário com um evento na escola.
A gente faz essa abertura chamando a atenção dos nossos alunos para que eles entendam que a partir daquele momento nós construiremos a leitura, a imaginação, a criatividade dentro de sala de aula. Então eles entendem que com essa abertura nós teremos ali oportunidade de fazer a leitura em sala de aula e que eles terão contato com várias obras literárias, como eu disse, previamente já selecionadas. Após o momento da abertura, nós trazemos essa leitura para dentro de sala de aula. Ela é feita efetivamente com o aluno. Então, um único dia da semana, os alunos literalmente pegam o livro e leem. Nós fazemos essa leitura em conjunto. É uma leitura coletiva, justamente até visando atender às necessidades dos nossos alunos que possuem déficit de atenção, possuem dificuldade de concentração, porque muitos não conseguem acompanhar a leitura, mas têm uma sensibilidade auditiva muito grande. Então eles acompanham essa leitura pela audição. E nenhum aluno fica para trás, eles conseguem acompanhar essa leitura perfeitamente. Então é uma forma de trazer todos os alunos para aquele momento, fazer com que todos participem, com que todos leem, saem dali com um sentimento de que estão lendo, entendendo, interpretando e conhecendo um novo mundo. Muito bom. Professor Vinícius, eu gostaria que você falasse um pouco de como a estrutura pedagógica da Bom Sucesso auxilia no desenvolvimento dos alunos e, inclusive, no trabalho do professor em sala de aula. Sim, é uma coisa que eu gostaria de destacar, que nos traz uma grande alegria, né? Dentro do processo pedagógico apresentado por Maria Montessori, né, inclui a etapa de observação, né? E aqui na Bom Sucesso, nós temos a alegria de ter quase que a totalidade dos professores que atuam dentro do Fundamental 2 tem a possibilidade também de fazer o segmento com os alunos no ensino médio, né? E isso é fundamental, né? Porque nós temos a chance, né, e a possibilidade de, desde o 6º ano, o primeiro ano do ensino fundamental 2, né, acompanhar todo esse processo no Fundamental 2, prepará-los, né, dentro daquilo que Maria Montessori sempre nos mostrou, nos deixou, eles para o ensino médio, né? E isso, com certeza, dar essa sequência, né? Não há uma quebra, né? O trabalho, né, o sucesso que nós temos obtido, nós estamos conquistando, né, no 3º ano no ensino médio, quando eles deixam a escola para a vida adulta, para a vida acadêmica, é fruto, sem nenhuma dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, que é fruto dessa junção, né, dessa possibilidade que nós aqui na escola temos de acompanhá-los em todo o processo do Fundamental 2, preparando-os para o ensino médio, né? E isso é um dos diferenciais que a nossa escola tem dentro da sociedade. Vinícius, é importante destacar que essa ruptura também ela não se dá do ensino fundamental 1 para o 2, porque nós sempre estamos lá ministrando uma aula diferencial, estamos ali em contato com esses alunos. Então, quando eles chegam para nós no 6º ano, a gente já conhece um pouco daquela turma, eles não chegam ali com um sentimento de que não conhecem ninguém, de que tudo é novo. Então, é como se nós buscássemos esses alunos do Fund 1 para o Fund 2. Então, essa ruptura, ela não existe em nenhum dos segmentos da escola. Perfeito. Todos aqui conhecem quem é o professor de matemática, quem é o professor de história, quem é o professor de linguagens. Isso é perceptível, a gente pode falar com propriedade, porque os nossos filhos estão nesses segmentos, né? E nós observamos isso em casa também. A gente consegue ver essa transição muito bem feita entre os segmentos, né, que vai culminar, né, naquele sucesso obtido com os alunos do 3º ano do ensino médio que partem aí da escola. Bem lembrado, né? O professor Vinícius e a professora Leise, além de atuarem como professores na escola, eles são clientes, eles têm filhos que estudam aqui na escola. Eu gostaria que vocês destacassem um pouquinho dessa relação enquanto pais com a escola, assim, a satisfação de vocês, o que faz vocês matricularem os filhos de vocês aqui. Eu estou na escola desde 2019, então eu conheci a escola com propriedade enquanto funcionária.
Posteriormente, eu trouxe o meu filho como mãe, como cliente da escola, porque eu entendi que aqui era o lugar que ele iria desenvolver as habilidades, não só habilidades cognitivas, mas várias outras habilidades que a escola nos proporciona. Hoje o Tomás, ele desenvolveu não só a questão de aprendizagem, de autonomia, né, mas eu percebo que a escola proporciona muito além disso. Ele é envolvido em vários projetos que a escola proporciona. Então eu entendo o Tomás atendido em todos os âmbitos do ser humano. Ele não é atendido somente em relação ao que a escola favorece a nós de ensino-aprendizagem, que não deixa de ser um processo globalizado, né? Mas ele é atendido em questões emocionais, ele tem atendimento sociocultural, ele tem o atendimento de lazer, que faz com que ele evolua como ser humano, não só como um aluno. Então eu sou muito satisfeita com o que a escola me proporciona enquanto docente, enquanto cliente. Eu confirmo tudo isso que a professora Leise disse, enquanto pai, né? E destaco também que o ambiente é propício, né, para amizades, né? O Lucas, aluno aqui, amigo dos meus filhos, né? E a gente percebe que o ambiente tem favorecido sempre, né, para essa integração, além de todos os benefícios, né, que a professora Leise já nos disse e que nós experimentamos também na nossa casa. Professor Gabriel, você poderia falar para a gente um pouquinho a respeito da estrutura de ter um colega em sala de aula te acompanhando? Aqui na Bom Sucesso, né, tanto no Fund 2 quanto no ensino médio, nos demais segmentos, na educação infantil, ensino fundamental 1, nós temos mais de um professor em sala de aula. Então, o professor Gabriel trabalha em conjunto com o professor Matheus. E na matemática nós temos tido excelentes resultados, tanto no Enem, né, nós temos uma nota que é acima da média nacional, nós temos muitas conquistas em Olimpíadas. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse processo de trabalho. De onde vem esse sucesso, essa performance muito positiva dos nossos alunos na área da matemática? Quando eu cheguei aqui na escola, que eu fiquei sabendo que eram 2 professores, trabalhavam em dupla, eu achei um pouco diferente, né? Que eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Aí eu já conhecia o Matheus, já conhecia ele antes. Aí ele começou a me mostrar como é que era a escola, como que as coisas funcionavam, que isso aí é importante para mim, né, conhecer os processos. E aí eu fui ficando mais tranquilo. E o Matheus, ele sempre muito atento a todos os detalhes, ele foi me passando tudo. Sobre o processo, o dia a dia, como que funciona, eu vejo que é muito vantajoso a gente trabalhar em dupla, porque o professor ele consegue ter um desempenho maior, o professor enquanto está ministrando aula, ele não precisa ficar tão preocupado ali com o que está acontecendo ali em outras regiões da sala. Enquanto isso, o professor pode dar todo o potencial dele para estar explicando a matéria, para estar tirando dúvida, enquanto o outro professor fica ali tomando conta das dúvidas. Às vezes tem algum probleminha ali, algum aluno quer ir ao banheiro, quer beber água, já pede para o outro professor. Isso aí permite que a gente consiga fazer um trabalho contínuo, sem aquele tanto de interrupção, certo? Outra coisa também, às vezes um professor ele é mais preparado em uma certa área ali da disciplina. Isso aí acontece. Geralmente, a gente tem aquela visão de que o professor sabe de tudo, né? O professor tem que saber. Não, o professor ele sabe, ele conhece a maioria das coisas, a gente estuda ainda, todo professor tem que estar estudando, mas geralmente um professor conhece mais uma área do que a outra. E eu vejo que essa combinação, quando a gente junta, por exemplo, o Matheus ele é muito bom com probabilidade. Eu já sou mais da área ali de trigonometria, da área de geometria, e eu vejo que quando a gente faz o trabalho junto, acaba que o desempenho é maior. E pelo menos eu, acredito que ele também não, a gente não tem essa preocupação de um querer saber mais do que o outro. Então assim, a gente trabalha em conjunto. Então um sempre complementando o outro. Ah, como que você fez isso aqui? Ah, eu usei tal método, fiz de tal maneira. Isso aí reflete muito bem para os alunos também, porque alguns alunos já começam a perceber que para certos tipos de dúvidas, eles procuram tal professor. Para certos tipos de problemas, eles procuram outro professor. Não só na matemática, mas às vezes, aquele professor ali ele é melhor para explicar isso aqui. Aquele outro professor ali, ele tem uma maneira diferente de fazer. Então, assim,
Eu vejo que alivia um pouco a carga do professor, de certa forma que vai ajudar a aumentar o desempenho dentro da sala de aula. E é importante destacar também que isso faz com que o ensino seja muito mais especializado. Exatamente. Individualizado e especializado, né? E isso traz uma garantia muito grande para os alunos, e isso é perceptível dentro da sala de aula, né? Por conta dessa atuação conjunta de 2 mestres dentro da sala de aula. Um dos princípios, né, da educação montessoriana é esse olhar individualizado, né? Porque quando você trabalha e olha de uma forma individualizada para cada aluno, você está potencializando o que ele tem de melhor, né? Onde ele tem mais facilidade para se desenvolver, as áreas que ele tem mais facilidade. E na área de linguagem, Leise e Vinícius, como vocês enxergam essa questão do olhar individualizado? O professor Vinícius também trabalha com o professor Caio, né? Eu e o professor Caio, nós atuamos em conjunto, né, em Fundamental 2, Ensino Médio em História, e eu também tenho a alegria de trabalhar com a professora Poliana, né, dentro da Geografia. Isso é fundamental porque a aula ela fica muito mais dinâmica, né? Um professor sempre completando, né, e trazendo aquilo que de importante é experimentado dentro do conteúdo. E o mais interessante que eu vejo, né, a possibilidade de trazer, atualizar a história, né, colocando-a dentro do contexto, né, atual, no dia a dia de cada aluno, né? Na geografia, trazendo todos os problemas, por exemplo, geopolíticos, né? Esses professores estudando e conversando, né? No extra classe, se preparando, enviando um material, uma reportagem, uma notícia, se atualizando diariamente, né? Em conjunto, pensando junto, né? E isso contribui para que a individualidade do aluno, né? E esse atendimento personalizado, né? Fique mais evidenciado aqui na nossa escola. E isso é uma alegria para nós que estamos ali na frente, né, na frente desses alunos, né, servindo ali de exemplo para eles. Percebe esse olhar no individualizado quando a gente consegue acompanhá-los, né? Vou falar especificamente da linguagens, eu acompanho os alunos do 6º ao 9º ano. Então, eu estive com o Lucas do 6º ao 9º ano e eu percebo a individualidade desse atendimento quando eu consigo identificar quais são as necessidades que o Lucas tem, qual é a necessidade que o Marcos tem, qual é a necessidade que a Maria tem, e eles têm esse acompanhamento na construção do conhecimento deles. Então, nós temos provas diferenciadas, nós temos provas que são adaptadas, nós temos atividades que são diferenciadas, respeitando cada nível de individualidade do aluno. E essa evolução, ela se dá de acordo com a minha competência, a competência individual do aluno. Então, a evolução do Lucas, ela é acompanhada diferente da evolução da Maria. A evolução do Joaquim é acompanhada diferente da evolução do Lorenzo, e assim por diante. Cada um tem respeitado o seu poder de construção. Dentro da linguagem, isso é totalmente perceptível na produção de texto. E eu acredito que esse seja um dos maiores diferenciais da escola e do método, né? Que é esse olhar individualizado. E a gente percebe isso também, né? Na gratificação, né? Quanto as famílias são gratas, né? Por observar esses frutos, né? Que a professora Leise bem disse. Nós acompanhamos um aluno do 6º ano, né? E não só até o final do Fundamental 2, mas assim, né? Toda passagem para o ensino médio, a gente é visível ver como eles amadurecem, como eles crescem intelectualmente, né? E como eles, com certeza, estão sendo muito bem preparados, né? Para a vida adulta. Eles são atendidos na sua integralidade, né? Eles têm todas as suas necessidades atendidas, né? E isso favorece e faz com que a educação ela realmente seja perpetuada dentro da escola. Bem, e agora nós vamos ouvir um pouquinho o Lucas. Lucas, eu gostaria que você nos falasse por que você escolheu a Bom Sucesso. Né? Para você, qual é o diferencial dessa escola, já que você está aqui conosco há um tempinho, está aí caminhando para o encerramento, a conclusão do 9º ano. Então, a partir do próximo ano, você já está matriculado em um novo segmento, né? Que é o ensino médio.
Você é um aluno que tem se destacado, é um medalhista, né? Um dos grandes medalhistas que a escola tem. E eu queria te ouvir um pouquinho, o que te faz escolher a Bom Sucesso. Juliana, na minha opinião, os pontos mais fortes da escola são os valores que ela prega e principalmente a equipe de professores. Eu acho assim que a escola tem uma equipe muito bem preparada e eles acompanham você do 6º ao 3º ano do ensino médio. Então acaba que gera uma confiança entre o aluno e o professor. Você pode falar um pouquinho para a gente da sua rotina de estudo? Porque você é um aluno que tem excelentes notas, é um medalhista, né? Sempre participa das Olimpíadas de todas as áreas, né? De ciências. E só relembrando aqui essa questão das ciências. Desde o 6º ano, nós oferecemos Química, Física e Biologia, né? Você acha que isso foi um diferencial que contribuiu para os seus estudos, para você participar das Olimpíadas? A escola apresentar Química, Física e Biologia desde o 6º ano como disciplinas separadas é um ponto muito forte. E dedicação nos estudos, tanto na escola quanto em casa, principalmente com foco em Olimpíadas. Eu também pratico esportes, luto, jiu-jitsu e muay thai, saio com os meus amigos e uma vida normal. Isso, é importante você destacar isso, né? Quer dizer, para ser um bom aluno, ter boas notas, é preciso um equilíbrio, né? Entre a vida acadêmica e a vida pessoal. Justamente. Você é um adolescente que privilegia tanto os estudos quanto o mundo dos esportes, do lazer, né? Sim. Uma outra coisa que eu sou muito grato à escola é justamente as Olimpíadas. Por exemplo, a Olimpíada de Química mesmo já me proporcionou viagens para conhecer a UFMG. Essa vez que eu estive em Belo Horizonte para receber a medalha foi sensacional. Pude ver como que era a faculdade lá e despertou assim, uma vontade em mim de estudar lá. Você vai participar da segunda fase, né? Na verdade já ocorreu, agora a gente está esperando só o resultado. Ah, que bom. Provavelmente vem mais uma medalha aí, né? Sim, dessa vez de ouro. Com certeza. Que Deus abençoe. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pela presença no bate-papo. A nossa intenção foi falar um pouquinho sobre educação, sobre os resultados do Ensino Fundamental 2 na Bom Sucesso, de uma forma leve e descontraída. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço e até breve.